Olá, meus amores, vamos começar agora nossa aula de produção. Nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estudamos na aula passada, que era texto teatral, certo? Então, eu trouxe, inclusive, a explicação praticamente a mesma, só que hoje na aula passada vocês produziram, e hoje vocês irão, vou mostrar um texto para vocês, e vocês vão interpretar esse texto. Então, aqui, para a gente rever, né, o texto teatral, ele serve para a representação teatral. Normalmente, ele não apresenta um narrador. A história é contada por meio de diálogos, ou seja, há uma conversa entre os personagens e quem está assistindo vai compreendendo o que vai acontecendo devido a esse diálogo, certo? Principais características: servem à representação teatral, ou seja, eles são encenados, apresentam uma estrutura formada por diálogo, apresentam as rubricas, né, que são as informações entre parênteses, que dizem como que o personagem deve se movimentar, se ele deve as sensações, se ele está com raiva, se ele está com alegre, né? Então vai dando dicas de como interpretar. Tem a ausência do narrador, ou seja, não tem ninguém narrando. Contém uns elementos principais, que são o conflito, o clímax e o desfecho. Ou seja, tem um problema, tem um ponto máximo desse problema, que é o clímax, e tem que ter o desfecho. Tem que ter um problema, tem que ter a solução. A linguagem, ela é adequada àqueles personagens, né? Podendo ser linguagens mais simples, mais complexas, de acordo com a peça ou o texto que está sendo produzido. Precisa ter atores e plateia, e o palco não necessariamente precisa ser aquele construído de um teatro, pode ser uma rua, uma praça, né? Precisa ter um cenário, um figurino e a sonoplastia. O cenário, se ele é um teatro feito ao vivo, ele precisa, pode ser no meio da rua. Agora, um figurino e a questão da sonoplastia, que é a música, precisa dos sons, e é necessário a linguagem corporal e gestual. Então, não tem como se representar uma peça teatral, se montar um texto teatral sem incorporar a linguagem corporal e o gestual. O que os personagens devem fazer, como que ele deve se portar, certo? Texto teatral, a representação do texto teatral. Então, a unidade básica, né, é o diálogo, ou seja, os personagens, eles conversam entre si, tendo uma alternância, um fala, o outro responde, no intuito de construir essa história. Aqui, os nomes dos personagens são aquelas dicasinhas, né, que foram dadas. Eles vêm sempre antes da fala e em letra caixa alta, que é a letra bastão. E o início da fala pode ou não ser indicado por 2 pontos ou um travessão. Para rever o que são as rubricas, são as orientações, são as instruções de como os atores devem proceder no palco, né? Elas são aquilo que se vê. Claro que muitos dos atores colocam um pouco de improviso, mas precisa seguir o básico dessas orientações. E para concluir aqui, no texto teatral a história é contada, ela não é contada, mas ela é apresentada, mostrada pelos próprios personagens, através de diálogos que os personagens, os atores, devem seguir o que é dito nas rubricas, que são as fases que servem de orientação. O teatro, no texto teatral, é mostrado apenas o básico. O espaço, ele pode sim apresentar um espaço, ou ele pode deixar a critério da imaginação de quem está assistindo, certo? E ele pode ser no espaço cênico, que é materialmente definido, onde você coloca materiais para representar o cenário, ou dramático, para ser imaginado por quem está assistindo. Aqui eu trouxe uma imagem
e o título, né? A cigarra e a formiga. Tia Giovana, mas eu já conheço esse texto, já ouvi falar. Pronto, pois esse texto é o que eu vou mostrar para vocês, o qual vocês vão trabalhar. Só que você pode conhecer ele como fábula. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Para essas duas atrizes. Vocês percebem que o figurino delas é bem caprichado. Ou seja, provavelmente são atrizes profissionais, né? E aparentemente estão de fato em um palco, porque a gente percebe o chão de madeira, né? Quando eu mostro essa segunda imagem, está representando a mesma peça, só que aqui você observa que o figurino ele é mais adaptado para crianças, né? São crianças, provavelmente tem aí uma turma de formiguinhas, né? E você vê que o figurino delas já é mais simples. A linguagem também que as crianças vão utilizar vai ser mais simples. E essa mesma peça aqui, ela está sendo apresentada em teatros de boneco. Então, vocês percebem que aí, tanto a formiga quanto a cigarra, elas são bonecos. Então, isso, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que uma mesma história, uma mesma peça, ela pode ser apresentada de diversas formas. Pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês um texto, que é esse aqui, que eu vou mandar, deixa eu só começar a apresentar aqui, certo? Deixa eu só abrir aqui. O texto que vai ser as cigarras e a formiga. Deixa eu até enganchei que ele não está aparecendo. Deixa eu fechar ele. Pronto, apareceu. Olha só. Só puxar aqui o zoom um pouquinho. Então, esse texto das cigarras e a formiga. Então, você vai ler esse texto, certo? Vamos aumentar aqui. Eu vou mandar para vocês no grupo. Então, aqui vocês percebem, ó. E aqui ele está em forma de conversa, de diálogo. E a formiga boa, as formigas entram e começam a falar. Você vai ler todo esse que eu vou mandar lá no grupo, para que você possa responder essa atividade aqui, que está relacionada com o texto lá. Você não precisa copiar não precisa imprimir a folha. Você pode copiar as questões e responder. Então, eu vou enviar essa atividade aqui, ó, vocês vão receber 10 questões para que você possa responder. Aí aqui você lê, olha, observem aqui, ele está em forma de texto teatral. A mesma história, né? Só que aqui apresenta um narrador, né? Aí aqui o que acontece? 1, 2, 3, começam a cantar. Lembra que eu expliquei para vocês sobre as rubricas, que é o que está entre parênteses, que diz o que o ator deve fazer? Então, vocês vão ler esse texto, responder a atividade da folha de acordo com esse texto. Então, no grupo eu vou mandar esse texto em PDF, vou mandar essa folha, vocês vão copiar as questões e responder no caderno de vocês. Ok? Então, aqui a gente chega ao final da nossa aula de produção de hoje, no qual a gente continuou a estudar mais um pouco do texto teatral. Na aula passada vocês produziram, nessa você teve a oportunidade de rever, conhecer uma história que vocês talvez já conhecessem em forma de fábula, que foi adaptada para uma encenação. E é isso que eu quero que vocês compreendam, que você pode escutar uma história e transformar essa história, fazendo essa história de repente virar uma peça de teatro, tá certo? Então, resolvam as atividades, copiem tudo, leiam com calma, mais uma vez, não precisa imprimir nem copiar o texto, é somente para servir de base para você conseguir responder as atividades. Então, até a nossa próxima aula.